O cenário está pronto para a volta de Jesus. Está tudo pronto. A qualquer momento, amada igreja, no apagar das luzes, Jesus pode voltar. Viva hoje como se Jesus vai voltar agora. Não viva hoje pensando que Jesus vai voltar amanhã. A qualquer momento, Ele vem buscar o seu povo. Nós estamos vivendo uma época semelhante à época de Noé, onde Deus disse assim: eu me arrependo de ter feito o homem. Vou destruir toda a raça humana. A maldade estava tão grande naquela época. O povo esqueceu totalmente de Deus. A ira de Deus veio contra aquela nação. Mas Deus nunca destruiu uma nação sem antes não mandar avisar. E Deus usa Noé para avisar aquele povo: se não se arrependesse, a destruição era inevitável. Noé passa 120 anos construindo a arca e avisando e dando o aviso de Deus. E ninguém deu crédito. Quando Deus manda Noé e a sua família entrar dentro da arca, um anjo veio, betumou a arca, fechou a arca, e durante 40 dias e 40 noites houve chuva na face da terra. Toda a raça humana, menos a família de Noé, foram tudo dizimada. Houve uma época também de Sodoma e Gomorra. Uma cidade, amada igreja, que o teor de pecado estava tão grande nessa cidade. A promiscuidade estava tão grande nessa cidade, que quando Ló vai àquela cidade, Deus estava indignado e falou que ia destruir Sodoma e Gomorra. Quando Ló está na cidade de Sodoma e Gomorra, o anjo do Senhor foi avisar Ló para que ele saísse da cidade, pegasse a sua esposa, pegasse os seus filhos e não olhasse para trás, porque Deus ia destruir a cidade. E quando Jó estava lá, e que o anjo veio visitar Jó, os moradores de Sodoma e Gomorra queriam pegar o anjo para ter caso com o próprio anjo. É tanto que Ló ofereceu no lugar do anjo a sua filha, e o anjo cegou aqueles homens. O anjo pega na mão de Ló, Ló pega na mão da esposa, a esposa dos filhos, e a ordem era: não olhe para trás. Aquela mulher, a esposa de Ló, achou de olhar para trás. Por que ela olhou para trás? Ela teve saudade de alguma coisa lá atrás. Alguma coisa lá atrás chamou a atenção dela, e ela olhou. A palavra diz que a mulher de Jó automaticamente ela foi transformada em uma estátua de sal. A Bíblia diz que a ira de Deus se manifesta dos céus, e a horrível coisa é cair na mão do Deus Altíssimo. Deus está vendo que essa terra ela está banhada de sangue. A maldade no coração da humanidade está muito grande. A cada dia o Criador se levantando, ou a criatura contra o Criador. É o homem se levantando contra o próprio Deus. E a palavra diz no versículo 8, que mas todas essas coisas são os princípios do quê? Das dores. Passa aí. Então vos hão de entregar para ser desatormentado e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Vamos lá. Nesse tempo, muitos serão escandalizados, e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. É o que nós estamos vendo hoje. A cada dia o ser humano está se levantando contra o próprio ser humano. É o ser humano querendo matar o ser humano. Desde que nós nos entendemos como ser humano, nós estamos vendo o ser humano se degladiando, ser humano contra ser humano.
A que ponto está chegando a humanidade? Homens que têm prazer de matar outro. Estão matando gente como se mata um bicho, uma formiga. E não há mais sentimento. A maldade no coração do ser humano a cada dia está crescendo. E a palavra diz no versículo 11. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão o quê? Será que nós estamos nos vendo nos dias de hoje falsos profetas? A igreja está recheada disso. A igreja está recheada de falsos profetas. Isso aconteceu na época de Jeremias. Em Jeremias capítulo 23, do versículo 23 e diante, nós vamos nos deparar, naquela época de Jeremias, já com os falsos profetas. E o que mais nós vemos hoje é os falsos profetas. Muito cuidado com aquilo que você ouve. Cuidado com as profecias que você ouve. Muito cuidado. Porque hoje é muito fácil aproveitar o espaço de uma igreja para começar, a amada igreja, a dar as suas profecias de maldição. Porque Deus está me mostrando isso. Porque Deus está me revelando isso. E as revelações é tudo desgraça. É tudo sofrimento. Na época do profeta Jeremias, já havia profetas que fazia com que o povo de Israel errasse o caminho pelas falsas profecias e as falsas visões. Então, para mim, para nós, não é novidade, igreja, você se deparar, geralmente tem muito isso no YouTube. Poucos dias atrás, já aconteceu umas 4 ou 5 vezes, de pessoa em outros estados ligar para mim, e pedir oração, e perguntar quanto é para eu orar. Eu disse, não vou cobrar para orar. Não, porque um pastor de tal igreja me cobrou R$300. E eu disse a ele que eu não tinha esse pix para fazer. E o pastor me jogou um monte de maldição. Porque ele disse que eu estava desacreditando do trabalho dele. Como que a pessoa cobra para orar? A verdade é que nos dias de hoje está havendo uma comercialização com a palavra de Deus. Então isso não é novidade para mim. Isso não é novidade quando você liga uma televisão, que você vê lá, amada igreja, escândalo sobre escândalo. Está escrito na palavra. Acontecerá isso. Então não se escandalize quando você se deparar com um escândalo por aí. Porque a palavra diz que isso é místico que aconteça. Mas ai daquele que vier o escândalo. Então, igreja, nós estamos nesta época onde está surgindo falsos profetas. E há muitas pessoas que estão atrás disso. Passa aí, irmão. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muito o quê? Então vamos lá. O que tem levado a esfriar a fé de um crente? O que tem levado a esfriar a pessoa? Iniquidade. Quanto mais pecado no coração de um ser humano, menos amor ele tem, mais seco ele é. A única coisa que tem levado a um cristão a um esfriamento total, a uma igreja, é a iniquidade. Não tem outra. Ah, pastor, eu não tenho força mais para orar. Pastor, quando eu aceitei Jesus, aquele primeiro amor, pastor, eu orava sem parar, eu falava de Jesus, eu pregava o evangelho, eu lia a Bíblia, eu jejuava, eu ia às madrugadas, eu tinha muitos problemas, mas eu estava sempre em oração. Hoje, pastor, eu não tenho mais força para orar. Eu não tenho mais força em vir à igreja, eu não tenho mais força a ler a Bíblia, eu não tenho prazer.
Eu não consigo mais ouvir a voz de Deus. O que tem levado o ser humano a se esfriar na fé é a iniquidade, igreja. É só isso. A iniquidade é a causa de um esfriamento no coração de um ser humano. Quanto mais pecado, menos amor ele tem. E um homem, um ser humano que não tem um amor no coração, ele se torna como um bicho irracional. Ele mata por nada. Ele fere por nada. Ele não sabe o que é o amor. Ele está cheio de iniquidade. E nós estamos vivendo esta época. E esse esfriamento não está só lá no mundo. Esse esfriamento, ele começa na casa de Deus. Não esqueça. A justiça vai começar dentro da casa do Senhor.